Fala, meu sétimo ano, tudo bem com vocês? Como estamos? Enfim, eu estou gravando tal vídeo que eu falei das nossos exercícios. Eu coloquei lá para vocês um gabarito, né? Mas eu queria muito que vocês me ouvissem falando para vocês sobre o gabarito, sobre as perguntas discursivas, porque as objetivas eu já coloquei as respostas direitinho, o motivo de qual, inclusive, a gente tem como resposta. Bem, página 49, capítulo 7, a gente começou assim. Que tipo de insatisfação reis e nobres nutriam em relação à Igreja Católica no início da Idade Moderna? E aí a gente tem que pensar que insatisfação, o que os reis estavam incomodados? Eles estavam incomodados com a interferência que o Papa tinha, né? E os nobres com a igreja que tinha as maiores terras. Então o Papa mandava e a igreja ainda tinha terra. Então alguns nobres, né, ficavam meio assim porque eles queriam expandir os seus negócios, expandir as suas terras, na verdade, expandir os seus domínios. Então, poxa, como é que eu vou expandir se eu tenho um cara lá que se julga, né, o vigário de Deus, que é o Papa, e não deixa eu crescer? E além do mais, essa instituição chamada igreja tem muita terra, né? Então, essa é uma satisfação dos reis e nobres. Como é que a igreja pode mandar muito mais do que um rei? E mandava. Então, essa questão 1 é basicamente nesse sentido. A 2. Qual era a posição da igreja quanto à cobrança de juros às atividades comerciais da burguesia? No primeiro momento, a usura, que era algo cometido pelos burgueses, a igreja condenava, falava, não é certo cobrar juros e tal. Depois a igreja até comete essa prática aí, mas inicialmente a igreja rejeitava. Aliás, demonizava, no sentido figurado mesmo, essa prática dos burgueses, emprestar dinheiro, cobrar com juros, quase que o banco faz hoje. Os burgueses já faziam em termos de empréstimos e de negociatas, tá bom? 3. O teólogo Martinho Lutero foi o primeiro a organizar um movimento bem-sucedido contra o clero católico. Quais eram as críticas fundamentais de Lutero contra a Igreja Católica? Aqui você pergunta o seguinte, o que Lutero tinha contra a Igreja Católica? Qual era o ponto de debate, de rejeição que Lutero tinha dentro da Igreja Católica? E vamos lá. Ele criticava a venda de indulgências. Era comum as pessoas comprar a madeira da cruz de Cristo, acredita? Compravam-se. A lágrima da Virgem Maria, vendia-se isso. Imagine, chora aqui, Virgem Maria. As pessoas acreditavam nisso e vendia e dava dinheiro para a igreja. O celibato dos padres, que não podiam casar, era algo que Lutero condenava muito. Falava, por que não pode casar se ele fala tanto de família? As missas em latim, que ninguém sabia latim, né? A falta de acesso à Bíblia, nem todo mundo conseguia ter esse acesso, porque ela não era traduzido para os idiomas. Só para você ter uma ideia, como pegar você agora, chega aqui você, queridinho, vamos assistir um culto ou uma missa em chinês, e a Bíblia vai ser em chinês. Basicamente, funcionava desse tipo. E ele criticava muito isso, tá? Deixa eu ver a outra que vamos que vamos. Se você fosse um camponês desvalido que vivesse na Alemanha no século XVI, não, desculpa, é 5 agora. O movimento reformista conheceu diferentes reações em distintas áreas. Aponte 2 causas da reforma religiosa na Inglaterra. Como eu falei, pedi essa pesquisa para vocês em relação a isso aí, a apostila, foi entre os reis e papas e o mau comportamento dos papas, tá? E dos nobres burgueses pela igreja, pela terra da Igreja Católica. Isso pesou muito, a disputa por terra. A verdade, a fundação de novas ordens religiosas se dá pelo poder da igreja e por novas terras também. Então, as tensões eram geralmente entre os reis e o papa, tá bom? Vamos para o contextualizado, e aí está assim, ó. Se você fosse um camponês desvalido que viesse da Alemanha no século XVI, deveria integrar o movimento luterano em busca de melhorias na sua condição de vida? Claro que não. Lutero não defendia as reivindicações camponesas, é bom deixar claro isso a vocês. Ele, inclusive, foi até a favor do massacre aos camponeses. Não vamos santificar Lutero, tem um lado político nisso aí também, tá bom? 2.
Na sua essência e natureza, a oração é apenas uma elevação dos sentimentos do coração para Deus. Eis que o canto, o discurso, o pulsar dos órgãos, quanto aí não há elevação do coração, são tantas orações como lavras dos jardins dos seres humanos. Não se depara com a essência, mas apenas com a aparência e o nome. Primeiro, para Lutero, o homem deveria se arrepender, se declarar a Deus, né? Gerir os seus pecados diante a Deus, e a partir disso, aí sim ele seria perdoado. Tá bom? Vamos lá. Aprofundamento. A questão do aprofundamento, ela vai muito na questão de crítica. E essa crítica vai de que sentido? Só para a gente poder ter uma noção. Sempre existiu movimentos contrários à postura da igreja. Até na Idade Média, você pode ver que essa cultura do teocentrismo de Deus como centro era criticada. Por isso surgiu a Inquisição, inclusive, na qual matava-se quem era chamada heresia. Já na Idade Moderna, isso ganha muita força, porque a crise do sistema feudal, a crise de terra, tudo, fortaleceu revoltas camponesas também. De que forma podemos perceber que a reforma anglicana não havia o desejo de ruptura radical? Eles não queriam total ruptura, separação, na verdade. Os dogmas anglicanos continuavam sendo católicos. Na verdade, o que mudou mesmo foi reforçar o poder da Igreja Católica em seu poder. Isso era o problema. Mas a forma de agir, a mesma coisa. Tá bom, queridos? Esse é o 7. Vamos pro 8. Do 8, página 54, conceituais. Examine as principais críticas do Calvino em relação à postura da Igreja Católica. Criticava o intermédio do perdão para comprar as coisas. Para ele tinha que orar, entendeu? João Calvino tinha que orar, mas João Calvino tem uma diferença de Lutero. Ele criticava a igreja como intermediário. Para ele, você sendo burguês, tendo uma vida financeira próspera, e você tendo dinheiro, você está perto de Deus. Deus te escolheu porque ele pregava a predestinação. E como é que você sabia que o cara era predestinado à salvação? Ele era predestinado à salvação quando ele tinha com ele mesmo ali já a riqueza. Era Deus mostrando para ele que ele era definido como um cara salvo. O pobre não. O pobre não era salvo. Deus escolheu para sofrer no mármore do inferno. Só para ter uma noção. Estaria lá eu que sou pobre. Explica os motivos que levaram muitos burgueses a apoiar o comunismo, o movimento calvinismo, perdão. Como eu falei para vocês, os burgueses tinham dinheiro. O que a Igreja Católica criticava dos burgueses era a questão do dinheiro. João Calvino não. Ele reforçou que o dinheiro era bênção. Então quem tinha dinheiro se dobrou mais para João Calvino do que a Igreja Católica. Enquanto a Igreja Católica demonizava o dinheiro, João Calvino mostrava que aquilo era bênção, prosperidade de Deus e por aí vai. Então ele pegou muitos burgueses a seu favor. Indica as diferenças entre a religião católica e as religiões protestantes. Primeiro, que o Papa na Igreja Católica é enviado de Deus. O padre não pode casar e os santos são instrumentos do poder divino. As igrejas protestantes e as autoridades religiosas podem casar e não acreditam no santo, e nem no poder do Papa. Então as igrejas protestantes dessa época, que remanescente até hoje, não acreditam em santos, o líder pode casar e também eles não têm o Papa como enviado de Deus ou vigário de Deus. 5. Explique o que foi a Contra-Reforma e cite duas medidas estabelecidas por esse movimento. Contra-Reforma, na verdade, foi o que a igreja precisou fazer para voltar a ter o domínio. Ela criou algumas atitudes de reformar a reforma, digamos assim. Ela vai ser contra essa reforma. E aí ela apresentou algumas coisas. Por exemplo, criou a Companhia de Jesus, a decretação do Index Proibitório, lembra que eu falei? Que eu até brinquei que não era Harry Potter, Index Proibitório, na verdade eram os livros proibidos que ela não aceitava, e o restabelecimento da Inquisição. Quem não fosse católico provavelmente seria
dentro da Inquisição, morto, torturado, tá? Era ponto importante. Tá bom, queridos? Fica para vocês essa revisão. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Hoje é sua revisão. E eu vou passar umas leituras para vocês ali. Para a próxima aula a gente retomar dentro das novas matérias. Fechado? Saudade. Beijos.